Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você, meu irmão, minha irmã, que está ainda em dúvida. Você que é da graça, não, mas você que ainda não é da graça, está indeciso, vem para a graça, que você não vai se arrepender. Você não vai ter que sustentar mais essa cambada. Você não vai ter que ajudar eles a comprar mais apartamento, fazenda, mais essas coisas, porque Deus, vai te iluminar. Mas a mensagem que eu tenho é essa: o anticristo está entre nós. É o título da mensagem. Então, meu irmão, minha irmã, de todo este meu querido Brasil, estamos aproximando já o fim do ano. Já estamos acabando, já estamos no meio, quase o meio do ano, já faltando poucos dias para terminar o ano. E até aqui, como disse Samuel, Deus tem nos ajudado. Mas o tema da mensagem é esta: o anticristo. Existe. Muitos dizem, o anticristo vai surgir. Vem aí o anticristo. O anticristo, a besta, falso profeta, o número da besta. Irmão, é tanta tolice que eu já disse que Apocalipse nem deveria estar dentro desse livro. Apocalipse é uma aberração. Não tem nada a ver comigo, com você, nem mesmo os judeus de Israel. Não foi para eles essas cartas. Essas cartas foi para a Ásia, para aqueles que estavam dispersos. Então houve discussão, discutiram, põe ou não põe, quando estava fazendo este livro. Roma discutiu, mas achou que esse livro ia trazer algum medo. Dragão, tal. Existe tanta aberração nesse livro do Apocalipse. Apocalipse que você não deixa isso para lá. Como eu disse, em todos os meus 40 anos de pastor, eu preguei uma vez o Apocalipse porque me pediram. Porque isso não é para nós. Isso nem devia ser citado. Tira isso de lá. E algumas coisas que são citadas, você entende que praticamente João está falando o que Ezequiel e Daniel já falou. Sobre a ruína, Então, o que isso significa para nós? Isso já acabou, não, então nós não temos que nos preocupar. Mas anticristo. Quem é o anticristo? Antes terrorista, antibiótico. É muito fácil. Quando surgirá o anticristo? O anticristo já está. Antes, qual foi o primeiro anticristo que surgiu? Porque João já falou sobre isso. O anticristo já está no nosso meio. Mas eu digo, quando foi que surgiu o anticristo? O primeiro anticristo foi Herodes. Quando a notícia chegou a Herodes, que nascia em Belém de Judá, o Cristo, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, o Rei dos Judeus, ele se abalou, ele se estremeceu, ele e toda Jerusalém com ele. Ele foi o primeiro anticristo, porque ele quis destruir. Ele destruiu milhares de crianças, procurando atingir. Mas o anjo disse para José: pega Maria e o menino e fuja para o Egito. Quando Herodes morreu, então eles voltaram.
Herodes foi o primeiro anticristo. E quem foi o outro anticristo? A seita dos fariseus e saduceus foram tudo anticristo. Não foi um, não, foi todos. Porque eles rejeitaram Cristo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, que ele já sabia, já estava aqui, ó, escrito pelos profetas. Os profetas já profetizavam que ele viria, nasceria de uma mulher, já estava bem claro, ele não ia vir descer como um paraquedas. Não, ele não ia cair de paraquedas. Ele ia nascer no ventre, eis que uma virgem, 7:14 de Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Então era Deus no meio deles. Então eles sabiam, mas foram todos anticristo. Rejeitaram, perseguiram, prenderam e o crucificaram. Então, o verdadeiro anticristo são eles. Então, esse negócio, não, porque lá no livro do Apocalipse está escrito que o anticristo vai surgir. Irmão, para com essas tolices. Antibíblica, anti-Deus. Está cheio. Todas as religiões são antes Deus. Porque tudo que Deus diz não faz, vocês fazem. Essas religiões não têm Deus. Essas religiões apenas são empresa. As religiões são uma empresa disfarçada, levando o nome de Deus para enganar o povo e tomar dinheiro do povo. A besta. O que é besta? A besta vai surgir. A besta era usada pelo israelita. Vocês lembram uma passagem aqui, eu vou citar só uma passagem, que quando José foi vendido, os irmãos de José tiraram as vestes de José, a túnica de José, e venderam José para os mercadores que iam para o Egito. E mataram ali um cordeiro, pegaram as vestes de José, rasgaram e lambuzaram no sangue e mostraram para Jacó. Diz, uma besta fera matou José. Então, era conhecido em Israel um animal, por exemplo, como um leão, um tigre, um urso, era considerado como besta. É isso que você tem que pôr na cabeça. Foi uma linguagem de figura que usou João. João usou isso. Anticristo são todos aqueles que é anti o Filho de Deus. É anticristo. O homem do pecado, o homem da iniquidade. Quem é o homem do pecado e da iniquidade? Não existe pecado, porque pecado e iniquidade é a mesma coisa. Isso não existe. Isso existiu até Cristo. De Cristo para cá, isso foi exterminado. Hebreus 9:26. Isso acabou. Então não se fala mais o homem do pecado, o homem da iniquidade, que isso não existe. Então, não adianta. Mas a marca da besta. A marca da besta que vai ser na fonte e vai ser na mão. Já está na sua mão, seus sabidão, para não dizer outras palavras. Já está há muito tempo, há mais desde 2000, mais ou menos, por aí mais ou menos. Essa marca já está com vocês. Vocês estão usando. Quando saiu o código de barra, é o número da besta. Antes se passava pelo um caixa do mercado, numa loja, a moça tinha que ficar olhando o preço e batendo na maquininha, tá? Punha lá. Hoje é uma maravilha. Hoje simplesmente só passa até vai só passando, tal. Ela vai registrando. Isso é marca da besta.
Idiota, uns imbecil, não é nada mais do que isso. Pode ver, quem faz isso é crente. São esses crentes imbecil. Então, vemos que essa marca na mão ou na fonte, irmão, a marca da besta vai ser na nossa fonte, nas nossas mãos. Irmãos, você tem nas mãos um celular. O que esse celular é? Você usa a sua mão para digitar e usa a sua mente para guardar o que está ali dentro. Porque se você não conseguir guardar, não adianta. Então, por isso que está bem claro. Esse celular, que você tanto fala da marca da besta, é essa marca. Porque daqui para frente é cada vez mais moderno. A tecnologia vai cada vez mais, aumentando cada vez mais a tecnologia. Então não adianta. Então vamos lá. Anticristo. Quem são os verdadeiros anticristos? São os pastores. Todos esses pastores são anticristo. Mas, irmão Nilson, é todos eles. Porque eles não pregam. Eles pregam contra Cristo. Porque Paulo foi um anticristo. Irmão Nilson, o apóstolo Paulo foi um anticristo. Porque ele era da seita dos fariseus. E ele perseguia o povo de Cristo. Então, o que ele era? Um anticristo. Mas quando ele deparou com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, ele repudiou tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo e comparou tudo como esterco. O que é esterco? 3:8 de Filipenses. O que é? O que é esterco? Não precisa nem falar que vocês sabem o que é esterco. Ele comparou tudo como esterco. Então não adianta você estudar e continua nessa burrice, nessa ignorância que vocês têm. Eu tenho 3 tipos de teologia, mas joguei tudo, estou com um certificado comigo. Já tenho mostrado em alguma mensagem aqui, eu tirei e mostrei aqui, ó, para provar. Porque alguém olha para a minha simplicidade, a minha maneira, eles acham que eu sou um otário. Não, eu não sou otário, não. Eu não sou nenhum besta. Como diz Raul Seixas, eu não sou besta para tirar onda de herói. Eu não sou besta. Eu sei do que eu estou falando. Hoje eu falo com base nesse livro. Embora que esse livro aqui tem muito erro, e esse livro aqui está ultrapassado, esse livro aqui é um livro histórico, mas serve para nós tirar alguns aproveitos, principalmente as cartas de Paulo, que Paulo pregou para o mundo gentil. Mas anticristo. Quem são o anticristo? São esses que pregam uma coisa que não existe. Você tem que ser batizado. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que participar dos cultos de oração, mesa de oração, círculo de oração, corrente de oração. Participar das vigílias. Participar de jejum. Participar de posição das mãos. Participar de apresentação de criança, participar do pão com suco, é tanta besteira. O que é isso? É anticristo. Porque Paulo, que foi convertido em Cristo, não fez nada dessas coisas. Onde é que Paulo deu pão com suco para o povo? Pelo contrário, ele repreendeu aquele povo em Corinto. Lá no capítulo 11, aquilo era uma repreensão. E ele estava dando exemplo como foi o jantar de Jesus com os apóstolos. Primeiro Jesus sentou e jantou, depois simbolizou a Páscoa. Então vocês tinham que fazer da mesma forma que fez Jesus. Foi isso que Paulo estava explicando para aquele povo, nada mais. Mas essas pessoas que estão com a mente fechada, que não têm conhecimento nenhum,
são aí teólogo, bacharel em teologia e tanta coisa, não sabe nada. Eles não têm conhecimento nenhum. Eu já contei e volto a contar outra vez. Um certo irmão, eu vi o testemunho dele, ele dizendo que ele parou de ir nesse local, chamado igreja. E ele achou a graça. E ele começou a assistir a graça, e o pastor começou a dar em cima dele, que tinha que voltar. Você é obreiro, você é evangelista aqui, você tem que vir voltar. Aí ele voltou, com 2 meses ele voltou. Mas a sua mente, o seu entendimento já não era mais aquele, era outro, porque ele tinha conhecido a graça. Quando ele chegou lá, o pastor ficou alegre, voltou para casa, é assim mesmo, irmão, hoje você vai ser o mensageiro da noite. Tá bem. Ele foi lá na tribuna e, sabe? E aí, abriu a Bíblia lá e o pastor ficou assustado. Terminou, o pastor falou, rapaz, um pouquinho, que negócio é esse? Que mensagem é essa aí? Que negócio é esse aí? O que está acontecendo? Falei, pastor, eu quero fazer umas perguntas para o senhor. O senhor vai na minha casa amanhã. A mensagem que eu trouxe está certinha. Vai na minha casa amanhã que nós vamos conversar. Tá bem, amanhã eu vou lá. O pastor não queria perder ele. No outro dia, 7 horas da noite, estava ele, a mulher e levou um presbítero junto. Chegou lá, recebeu ele e falou, eu quero fazer umas perguntas. E começou a fazer pergunta, o pastor começou a enrolar. Fazia pergunta, o pastor enrolava. E mudava. Não. Eu quero saber dessa... Não, irmão, mas isso daí e tal... Não. Irmão, eu quero a resposta dentro da Bíblia. Não é dessa forma. Aí, então eu vou lhe fazer outra pergunta. Não respondia aquela. Tentava entrar com outra e falou, não, eu quero essa. Bom, o pastor foi se irritando tanto que ele não conseguia responder nenhuma pergunta do que fazia o irmão, porque ele não responde. Dali a pouco ele falou assim, irmão, sabe o que você está precisando? Você precisa fazer teologia. Você tem que fazer um curso de teologia. Se você fazer um curso de teologia, sua mente vai abrir. Ô, pastor, o senhor é professor, o senhor é bacharel em teologia. O senhor não me respondeu nenhuma pergunta que eu fiz. E o senhor quer que eu vou fazer teologia? Ele levantou indignado, pegou a Bíblia, falou para a esposa, vamos embora. Era 1h da manhã, das 7 a 1h da manhã. Ele não conseguiu responder uma pergunta, e sendo ele bacharel em teologia. Então eu pergunto, o que é isso? O que esses homens aprendem? O que esses homens têm na mente? Letra. E o que disse 3:6 de segunda carta de Coríntios? A letra mata. Esse povo está tudo morto diante de Deus. Então esse povo não tem nada. Então, meu irmão, voltando para o texto que eu estava dizendo, anticristo são todos esses chefes desses movimentos religiosos. Não preciso nem eu citar o nome, eu estou dizendo todos. Não estou dizendo nenhum não, todos. 100% deles são todos anticristo, porque eles pregam contra Cristo. Ele só passa a não ser anticristo o dia que eles conhecerem a graça, porque eles vão repudiar tudo isso. Eu não preciso citar o nome. E vai viver a graça. Olhar nas cartas de Paulo. Paulo nunca deu ceia, Paulo não batizava, Paulo não fazia casamento, Paulo não ia nos velórios, participar de culto, nada. Paulo, simplesmente, ele não vivia de salário, ele trabalhava construindo tendas para poder vender e ganhar o seu dinheiro, está lá no capítulo 18 de Atos. Paulo foi o exemplo, Paulo não tinha segurança, Paulo andava, muitas vezes até sozinho, passou fome, passou frio, Paulo passou sede, Paulo foi espancado, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu demais.
Mas ele diz: terminei a carreira, mas o mais importante eu guardei. Eu sei que já está preparado o meu galardão diante de Deus. E será que esses homens, nos dias de hoje, pode dizer isso? Combati o bom combate? Que combate que estão combatendo? Mentira! Arrancando dinheiro do povo, dizendo que é para Deus. Inventando campanhas para poder trazer o povo na rédea curta. Proibindo o povo em fazer. O povo não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu quero o homem mandar na minha vida, já mandou. Por 44 anos eu fiquei lá dentro. Mas hoje eu sou livre como um pássaro. E você também, meu irmão, minha irmã. Saia desse chiqueiro, desse galinheiro que você está. Mas a igreja que eu estou é bonita. Não é igreja. Isso apenas é um salão, é um local. Isso pode ser baile, pode transformar isso em casa de jogo, pode transformar isso em boate, pode transformar isso em casa de show, porque isso, Deus não está nesse lugar. Isso não é nada. Deus está no espírito daquele que tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Santo está dentro do Espírito, está dentro de você. Você não precisa ir nesse curral para poder ouvir bobagem, besteira, tanto fala, pessoas querendo dirigir a sua vida, que você não pode mais fazer isso, que você não pode mais aquilo, e intimar a você a estar praticamente todos os dias, participar de oração. Oração para quê? Você vai orar para quê? Qual a finalidade que traz a oração? Nós vamos passar a noite orando. Qual o objetivo disso? O que traz uma oração? A oração muda o plano de Deus? A oração muda a vontade de Deus? Mostra dentro desse livro onde a oração mudou o plano de Deus, mudou a vontade de Deus. Ele disse, 9:16 de Romanos, não é de quem quer e nem de quem corre atrás. Não é porque você quer. A epidemia no Brasil. Teve igreja, teve grandes homens, grandes pastores aí. Não, nós vamos entrar numa campanha para acabar com a epidemia. A epidemia matou mais de 500 mil de pessoas aqui no Brasil. Quase 600 mil pessoas morreram aqui no Brasil. E o que adiantou? Tanta reza, tanta oração. É a vontade de Deus. Nada muda. A sua oração não vai mudar. A sua oração, ela só vai trazer cansaço para você. Repetição. Dor no joelho, dor nas costas. Garganta ressecada. Nada mais do que isso. O que você tem que fazer é agradecer a Deus. Como disse a Bíblia, em tudo dai graça. Mas o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar, lá no capítulo 5, versículos 17 e 18 de Tessalonicenses. Paulo orava sem cessar? Paulo só vivia pregando, orando, viajando de um lugar para o outro, escrevendo, preso. Isso, apenas Paulo disse, você está em espírito, você está sempre ligado a Deus. Então, em tudo dai graça. Agradece a Deus pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua casa, por tudo agradece. Mas pare com esse negócio de corrente de oração, círculo de oração, mesa de oração, que isso daí é coisa de sistema. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, essa mensagem falou com você que anticristo já existe desde lá, no início. Você não vê anti-Moisés, você não viu. Dentro desse livro não existe anti-Moisés. Mas anticristo começou lá quando surgiu Cristo. Cristo surgiu, já surgiu os que eram contra ele, e até o dia de hoje está repleto. O mundo está cheio de anticristo. Fique com esta palavra. Que a graça esteja sobre a vossa vida, compartilhe, curte, divulga e inscreva no meu canal. Sou grato a você.
Bye, bye.